Olá! Começando mais um vídeo por aqui. E no vídeo de hoje, vocês já viram aí pelo título, né? A gente vai falar a nossa experiência, ou melhor, a experiência do Fábio, para poder tirar o cartão residência dele pelo artigo 15 aqui em Portugal. Esse processo, ele começou lá no Brasil, né? O que é o artigo 15, então? Primeiro, para poder explicar para vocês. O artigo 15, ele dá direito ao cônjuge do cidadão europeu a tirar o cartão residência, né? A ficar regular aqui no país. Então, tudo começou lá no Brasil, quando a gente se casou em fevereiro. Logo que a gente se casou em fevereiro, né? A gente pegou a nossa certidão brasileira de casamento e eu tive que avisar ao consulado português que eu passei, o meu estado civil passou de solteira para casada. Então, tive que avisar que agora a gente estava casado aqui para as autoridades portuguesas. E aí chegamos aqui em Portugal, né, no dia 3 de abril, e aí a gente passou pela imigração e o Fábio passou, obviamente, comigo, né? Então, eu apresentei meu passaporte português. Eu falei que ele era meu marido, pediram, acho que não pediram nada, né? Não. Pediram alguma certidão, acho que não pediram só o passaporte dele. Enfim, passamos, tudo tranquilo, a gente já imaginava que ia ser tranquilo assim. E aí chegamos aqui em Portugal. O que a gente teve que fazer, tá? A gente, para tirar o cartão residência dele, é só após os 3 meses aqui em Portugal. Os 3 primeiros meses, né? Porque são aqueles 3 primeiros meses que o turista pode permanecer aqui em Portugal. E aí, o que a gente tem que fazer, gente? Assim que a gente chega aqui, a gente tem que ficar tentando ligar para o CEF. E sim, a gente também passa por isso. Não é porque ele veio, né, enfim, que a gente veio, né, que ele é casado comigo, que ele não tem que passar pela fila do CEF, pelo estresse que é para fazer marcação. A gente teve que passar por tudo isso. Então, a gente ficou tentando ligar para o CEF inúmeras vezes, várias vezes, e muito tempo de espera, tá? E a gente não conseguia, até que a gente um dia conseguiu, só que não tinha data para julho, né? Porque como a gente chegou em abril, a gente tinha que esperar 3 meses para poder marcar a entrevista dele para julho, para o início de julho, que é quando acabaria o período de turista, né? De 90 dias. Quando a gente finalmente conseguiu marcar e conseguiu agendar uma data para o CEF, faltando apenas 2 dias para a gente completar 3 meses aqui em Portugal. Então, a pessoa que atendeu a gente explicou a situação para ela. Ela falou: olha, arrisca, vai lá no balcão, pode ser que aceitem por faltar 2 dias. Aí, beleza. E ficou com essa data agendada, mas continuou ligando todo dia sim, dia não, para conseguir agendar. Exato, porque a regra diz que é só depois de 3 meses que você tem que dar entrada, né, na papelada. E, como eu falei pra vocês, a gente conseguiu uma data 2 dias antes de completar 3 meses. Então, a gente marcou essa data e a gente ficou. Vamos tentar ligar, né? Continuar ligando pra ver se a gente consegue reagendar a data para 2 dias depois, que é quando de fato completava 3 meses. Até que no final de junho, faltando acho que uma semana para a data da entrevista, né? Com uns 2 dias ali anteriores, a gente conseguiu ligar e o rapaz falou: olha, a gente tem sim data para a semana seguinte, para o dia 6 de julho, não vou esquecer dessa data, só que não é aí no Porto, é na cidade de Viseu, fica mais ou menos a 2 horas daqui de casa, daqui do Porto, né? Aí, gente, tá ótimo, a gente cruza o país, mas a gente precisa da entrada nesses documentos. Dá uma turistada lá em Viseu. Pois é, a gente ainda deu uma turistada em Viseu, que é a cidade do meu bisavô, inclusive esse meu bisavô com quem, né, através dele, né, que eu tirei a minha cidadania. Então, a gente ainda deu uma passeada ali em Viseu. E ok, chegou a data, chegou o dia da gente ir, a gente estava muito ansioso, assim, né? Mas a gente sabia que ia dar tudo certo, assim, não tinha por que dar errado, né? Então, a gente pegou um ônibus aqui do Porto, porque a gente ainda não tinha comprado o nosso carro, né? Então, a gente pegou um ônibus, foi mais ou menos 2 horas, Porto, Viseu. E aí, a gente chegou lá com o agendamento marcado, né? E chegou a nossa hora, só que eu não podia entrar com o Fábio, tá? Não sei porquê, não sei se é sempre assim. Mas ele entrou sozinho, o segurança pediu pra ele entrar sozinho, eu fiquei esperando ele do lado de fora. E aí conta, como é que foi? Primeiro é bom dizer que antes do agendamento, muito vídeo que a gente viu na internet, o pessoal bota mó terror, né? Fala, leva extrato bancário, leva isso, leva aquilo, eles vão fazer um raio-x de você, vão isso, vão aquilo. Aí a gente saiu daqui com aquela pasta cheia de documentos, extrato, a gente, não olha, sei o quê, antecedente tudo. criminal, olha, tudo, a vida inteira ali Contrato dentro da de pasta, trabalho, até o meu contrato de trabalho eu levei. Aí chegou lá na hora, pediram o NIF,
o NIS e o passaporte. E o passaporte. Só que tinha um outro documento que quando chegou lá na hora a gente não sabia, que a gente assistiu caralhada de vídeo na internet, mas ninguém falou disso, que tem muita coisa na internet que falam e chega aqui você se depara com uma situação diferente. Até só um parênteses, até porque eu acho que cada lugar, cada pessoa pede um documento, cada CEF, né, cada filial do CEF, se eu posso dizer assim, é diferente, né? Pessoas pedem documentos para uns, pedem documentos para outros. Então, assim, a dica é, levem tudo que vocês puderem, né? É melhor pecar pelo excesso. Leva tudo que você tiver, porque pode ser que peçam um, que não peçam Exatamente. outro. Mas as regras mudam também, Exatamente. Né? Mas quando a gente chegou lá, que eu falei que era o artigo 15, a primeira coisa que ela pediu foi a certidão de casamento. Aí eu, tá aqui, tirei lá no Brasil a apostilada. Aí eu peguei, abri a pasta e apresentei a minha certidão de casamento no Brasil apostilada, que apostilar é você fazer aquele processo para que a certidão seja reconhecida em outros países. Confirma reconhecida também, Confirma reconhecida. E junto com o papel comprovando que a gente comunicou ao governo português que a gente estava casado. Ao consulado português. Ela falou, isso aqui não serve, você precisa de uma apostila, você precisa de uma certidão portuguesa do casamento de vocês. Vocês só comunicaram ao governo, mas vocês não emitiram ela aqui. Isso a gente não sabia, né? A gente achou que esse papel lá que o consulado português do Brasil tinha me dado já era, sei lá, uma certidão, mas enfim, não, era só um comunicado, que eu de fato tinha comunicado, mas eu precisava da certidão aqui em Portugal. Aí ela foi gentil comigo e falou, olha, tem um cartório aqui do lado. Uma conservatória, Normalmente fica vazio, corre lá, eles emitem essa certidão na hora, custa 20 euros, depois você volta aqui que a gente completa o atendimento. E aí foi muito engraçado, porque eu tava esperando lá fora, e aí, 2, 3 minutos depois, volta o Fábio, aí eu, meu Deus, já? Ele, não, linda, você não vai acreditar, a gente tem que ir aqui na conservatória, porque a certidão, esse papel não tá valendo, a gente tem que pegar a mesma certidão aqui na conservatória, não sei o que, vamos lá. Enfim, a gente foi, realmente era do lado do CEF lá em Viseu. A gente foi atendido por um senhor, né, muito gente boa, assim, perguntando como é que tava a nossa experiência aqui, se a gente tava gostando, enfim, muito gente boa. A gente pagou 20 euros por essa certidão. Inclusive, fica uma dica aqui que esse senhor falou pra gente, que ele falou que muita gente aqui do norte de Portugal faz agendamentos, essas questões burocráticas todas, em Viseu. É verdade. Porque ele falou que lá funciona melhor. Não sei por que as coisas são mais rápidas, lá não é tão cheio. É verdade. Ele deu essa dica pra gente, a gente está compartilhando ela aqui com vocês. Verdade. Para quem estiver no norte, boa. Se tiver tendo dificuldade de resolver questão burocrática, talvez em Viseu você consiga. É verdade, boa. E aí, rapidinho, a gente pegou a certidão e aí o Fábio voltou lá pro CEF, aí a gente, né, foi atendido rapidamente e dessa vez eu pude entrar com você, né? E aí eu entrei com ele e aí os documentos que o Fábio apresentou, essa certidão nossa, que a gente emitiu na conservatória, passaporte, NIS e NIF, só. Não precisou de contrato de trabalho, extrato bancário, atestado de antecedentes criminais, nada disso, nem gente. Foto, a gente levou foto 3x4, foto 3x4, mas tirou lá na hora, eles tinham aquela também máquina. não, eles tinham a máquina para tirar. Então, assim, a gente levou muita coisa, mas como eu falei, é muito melhor, né, você tá precavido. E só pediram esses documentos, e aí o Fábio foi ali na máquina, tirou a fotinho dele, e ela falou, bom, tudo certo, eles dão um prazo de 125 dias, ou seja, 4 meses e 5 dias, para poder chegar o documento na casa de vocês, né, na morada de vocês. E é isso, um beijo, tchau, saímos de lá super felizes, finalmente deu tudo certo. E 2 meses depois chegou isto. Cartão residência válido por 5 anos. Exato, válido por 5 anos. Eu acho que quem tira pelo artigo 15, a validade é 5 anos, né? Pelo que eu sei. E aí, após esses 5 anos, o Fábio consegue dar entrada no cartão cidadão dele e se tornar aí um portuguesinho, né? Com um cidadão português, europeu, com dupla cidadania. Enfim, e demorou exatos 2 meses e 10 dias, tá? Você esqueceu de contar os 10 dias. Demorou 2 meses e 10 dias. Eu achei demorado porque, assim, eu também vi vídeos no YouTube que o cartão chegava na casa das pessoas 2 semanas depois, 3 semanas depois, né? Então, como eu falei, varia muito de lugar para lugar, né? As regras aqui sempre mudam, enfim. Então, o importante é que... a gente esqueceu de falar um detalhe importante. Quanto a gente pagou? Foi 21 euros que a gente pagou para poder, né, emitir aí
o nosso não, o cartão residência do Fábio. Então, essa foi a nossa experiência. Foi uma experiência tranquila? Foi. Por quê? Porque eu já era cidadã. O artigo 15, ele é super tranquilo, né? Só que não foi tranquilo na parte do agendamento, né? Porque a gente tem que passar por tudo isso que todos os imigrantes têm passado, né? O CEF é um órgão aqui, que é o... Como é que é esse sistema? Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. É um órgão aqui um pouco complicado, congestionado, né? Então, essa parte aí a gente teve que passar também pelo agendamento, ficar tentando ligar, mas graças a Deus deu tudo certo. Agora o Fábio não precisa mais ficar andando para lá e para cá de passaporte. Enfim, gente, essa foi a nossa experiência. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, curtam, comentem, compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal, me acompanhem também nas redes sociais, que eu consigo postar tudo, né, da nossa vida aqui em Portugal um pouco mais em tempo real. E eu acho que era isso, né, lindo? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!